Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe o seu dia. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para meditar o Evangelho do dia. Muito importante essa mensagem do Evangelho de hoje. Nós vamos nos deparar mais uma vez com a compaixão de Jesus. A compaixão que para Jesus é prioridade. Então nós vamos ver e aprender com Jesus. Somos discípulos e todos os dias precisamos estar aos pés do Mestre para aprender. Ele tem muito a nos ensinar. Nós precisamos desse direcionamento. Lembrando, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ajuda a compartilhar também essa mensagem, deixa o seu comentário, curte também, porque quando você faz isso, a plataforma ela envia esse vídeo para mais e mais pessoas. E essa mensagem da palavra todos os dias é importante demais para nós. Se nos nutre, se nos ajuda, ajuda muitas outras pessoas também. Vamos lá. Diz assim o Evangelho: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer, e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos diante desta cena, quando os discípulos são enviados em missão, com a autoridade de Jesus, de 2 a 2, eles voltam para contar o que tinham feito. O Evangelho não dá detalhes do que aconteceu, mas dá a entender que a missão foi árdua, desafiadora, cansativa também. Por isso Jesus os convida a um lugar a sós para descansar. Eles estão cansados da missão e precisam descansar. Não tinham tempo nem para comer. Por isso precisavam comer, se descansar, cuidar de si. Jesus dá importância para isso. O cuidado de si, o descanso é importante para poder continuar a missão. Mas uma coisa interessante aqui, as pessoas perceberam isso e elas foram a pé. Quando perceberam que eles atravessaram, foram a pé, chegaram antes deles, e ali já tinha gente de todos os lugares, diz aqui de todas as cidades. Então imagina-se, muita gente. E quando Jesus vê, ele sente compaixão, e porque vê que são como ovelhas sem pastor. Então aquela agenda de Jesus é cancelada. Qual era a agenda? A agenda de descanso para ele, para os discípulos, para eles poderem ter tempo de se cuidar, de comer. Ele cancela aquela agenda para atender aquela multidão, porque ele sente compaixão. A compaixão está acima da agenda. A compaixão está acima dos nossos planos. A compaixão está acima das nossas vontades, até mesmo de algumas coisas que julgamos prioridade. A compaixão está sempre acima. A caridade tem que estar sempre acima, no topo de todas as hierarquias, de todos os valores, princípios. Jesus não deixou de descansar, nem de comer, é claro, né? Ele adiou o seu descanso, ele adiou aquele momento de sua refeição, ele adiou e mostrou para os discípulos e mostra para nós hoje que compaixão, fazer o bem ao outro tem que ser prioridade nas nossas vidas. Amar é isso, é querer o bem do outro, e aí quando a gente vai crescendo nesse amor, em alguns momentos, como exemplo de Jesus, você é capaz de abrir mão do seu próprio bem-estar pelo bem-estar do outro. Tem uma letra de uma canção que diz: o meu cansaço, que a outros descanse. Através do meu cansaço, outros podem descansar. Jesus nos ensina isso, está no Evangelho. A compaixão é prioridade. E ele vê que são como ovelhas sem pastor, porque ele sabe que o destino da ovelha é a morte. A ovelha não sobrevive sem o pastor. Ela morre, ela é limitada, ela não vai conseguir se alimentar, ela não vai conseguir tirar a sua lã que cresce, e ela não vai conseguir se alimentar por causa daquele monte de lã. Tem que ter o pastor para tosquear ela, tem que ter o pastor para conduzir, para tudo.
Jesus sabe que aquelas pessoas precisavam ser cuidadas por um pastor. São ovelhas sem pastor. Então ele sente compaixão. Então ele adia. O seu plano ali não deu muito certo naquele momento. Adia o seu descanso para poder dar descanso para aquelas pessoas que estão feridas, como ovelhas, sem pastor, que precisam de cuidados, que precisam ser amparadas. Tem momentos na nossa vida, vai ter momentos que nós vamos precisar na nossa missão seguir esse exemplo de Jesus. Quantas mães não fazem isso? Pais, sobretudo as mães, não fazem isso, abrem mão do seu descanso por causa dos seus filhos que estão doentes, precisando dela. E, enfim, inúmeros exemplos poderíamos citar aqui. Coordenadores de comunidades, padres, religiosos, líderes, cada um na sua missão. Muitas vezes precisa abrir mão do seu descanso para o bem do outro. Adiar o seu descanso para colocar como prioridade a compaixão. Você não vai deixar de se cuidar, de descansar, não. Isso daí também é prioridade, mas a compaixão, a misericórdia, a caridade tem que estar acima de tudo, inclusive disso. Então você adia o seu descanso. Que nós possamos então seguir o exemplo de Jesus, que nos ensina que a necessidade do outro é prioridade e é inadiável. O bem ao outro é inadiável. A necessidade, o bem-estar das outras pessoas que cuidamos é inadiável. Não dá para deixar para depois. Precisamos então, claro que nós não vamos cancelar um compromisso para outro, ou seja, mas tem muitos momentos. O Senhor nos dá o discernimento para isso. Se nós temos um coração compassivo, um coração misericordioso, caridoso, a gente sabe, a gente vai ter o discernimento. É necessário ter o equilíbrio das coisas. Então Jesus adiou o seu descanso e a refeição por causa das pessoas. Sigamos o seu exemplo, então, tenhamos um coração cada vez mais cheio de compaixão e que as agendas não estejam acima. Nosso descanso não esteja acima do amor, da misericórdia, da caridade que temos que fazer para com o nosso próximo. Pensemos nisso, padres, freiras, religiosos, sobretudo aqueles que têm agendas lotadas e às vezes agendas muito cheias só de reuniões, e aí a caridade vai ficando de lado. Uma reunião que de lá sai marcando outra reunião, dessa reunião já marca outra reunião, às vezes fazemos reuniões para marcar outras reuniões, às vezes não resolvemos, não vamos, e às vezes até mesmo em nossas reuniões e pautas, o bem ao outro, o social, a caridade, não entra muito às vezes nas pautas, entra um monte de outras coisas. Pensemos sobre isso, olhemos por exemplo de Jesus, é necessário. Quantas pessoas, vamos viver Mateus capítulo 5, estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, nu, me vestistes, doente e preso, e me visitastes. Pensemos, vamos refletir sobre isso. Vamos entender o que é prioridade. Vamos entender o que é prioridade. Compaixão, o bem do outro, tem que ser prioridade sempre. E aí, se for preciso adiar algumas coisas para colocar isso que é prioridade, temos que fazer. Se for necessário, colocar o nosso descanso para depois. Temos que saber que a necessidade do outro é algo inadiável. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não se esquece, você que ficou até o final aqui, tem na descrição desse vídeo um link de um grupo do WhatsApp para você entrar. Lá vamos ter muita formação bíblica, tá bom? Além do Evangelho todos os dias que está sendo postado lá, vamos começar a colocar também toda semana formação bíblica.